Qual foi o grande boato na sua escola? Na minha escola, logo após o acontecimento de setembro, as pessoas de repente começaram a desmaiar à torto e à direito e algumas até tiveram que ser hospitalizadas. O boato era que estava tendo um ataque de produtos químicos nocivos no sistema de ventilação. Fomos evacuados e não tivemos aula por cerca de 3 dias enquanto eles investigavam. A verdade era que eram apenas sanduíches mofados e frutas podres. Alguém estava escondendo o almoço de um amigo em uma das aberturas por cerca de 2 semanas. Próximo relato. Houve um boato na minha escola de que um professor de história e treinador de voleibol feminino estava fazendo coisas com algumas alunas. Era verdade e ele foi retirado da sala de aula e algemado. Próximo relato. Que havia uma piscina subterrânea a qual só os professores tinham acesso. Minha escola foi construída por volta de 1999, supostamente projetada como uma prisão, tem um enorme anfiteatro e não tem paredes reais além de divisórias nas áreas das alas. Também veio de uma área muito rica, então você pode imaginar que as travessuras sempre aconteciam. De pessoas espalhando merda nas paredes do banheiro a pessoas cheirando certas coisas em alguns livros. De qualquer forma, todas as pessoas na minha escola já ouviram falar sobre o boato da piscina. Os professores costumavam brincar ou fazer alusão à piscina, sobre como foi a última coisa construída ou que não estava cheia de água para que não pudesse ser usada. Supostamente ficava logo abaixo do piso do ginásio e o próprio ginásio poderia se abrir para revelar uma piscina. Eu e alguns amigos ficamos curiosos para saber se isso era realmente verdade e decidimos vasculhar a escola para ver se havia alguma porta de acesso oculta a essa tal piscina. Não encontramos nada. Próximo relato. Havia um boato de que 2 professores, um casado e a outra não, eles eram muito próximos. A esposa também trabalhava na escola como professora. Eu realmente não acreditei e nunca prestei muita atenção, apenas pensei que eram crianças vendo coisas demais em um relacionamento amigável de colegas. Então mulher solteira engravida. Agora o boato é que o bebê é filho do professor e havia algumas evidências para apoiá-lo. Professor de repente passando abertamente mais tempo com a professora, esposa de repente não falando ou sendo amigável com nenhum deles e não mencionando mais o marido na aula, esse tipo de coisa. Comecei a acreditar, mas nada confirmado. Em seguida houve uma assembleia na qual o diretor explicou a nova regra: nada de fofocar sobre os professores ou você será punido. Durante a assembleia ele confirmou que o bebê pertencia ao professor e que não deveríamos discutir mais a vida pessoal do professor. Devo dizer neste ponto que todos já sabiam desse boato e tinham suas ideias sobre o que estava acontecendo. Todos foram muito gentis com a esposa, porque ela realmente era uma mulher doce e uma boa professora. Quase todo mundo era cruel com a professora grávida. E definitivamente havia alguma frieza em relação ao professor, principalmente da equipe, mas também dos alunos. Houve um boato adicional de que o casal estava em processo de adoção de um bebê quando tudo isso aconteceu, mas essa parte nunca foi confirmada. A infertilidade da esposa era um assunto em aberto porque ela o discutiria em suas aulas de inglês. Foi um ano final selvagem. Próximo relato. Um aluno do 2º ano saiu do armário para poder se aproximar das meninas do último ano. Então, depois que a amizade estava cimentada, ele dizia que estava confuso e levava as meninas para a cama com ele. Eu estava no 2º ano e não era verdade. Próximo relato. Havia um garoto, ele era absolutamente péssimo em cantar e atuar, mas todos os anos ele era o papel principal em qualquer peça ou musical que a classe de teatro estivesse apresentando. Dizia-se que ele estava se divertindo com a professora de teatro. Na verdade nunca foi confirmado, mas no verão após a formatura os dois fizeram uma viagem à Europa juntos. Próximo relato. Quando eu era calouro no ensino médio, a garota corpuda estava no 2º ano. No ano seguinte ela não estava mais na escola. No ano seguinte ouvi dizer que ela estava fazendo vídeos adultos. Acabou sendo verdade e a escola teve que bloquear o nome dela no Google. Próximo relato. A professora levou 2 alunos a um concerto e depois teve um trio. Era verdade. E então 1 ou 2 anos depois acho que um de nossos treinadores fez a mesma coisa. Próximo relato. Então, tinha um garoto quieto na minha escola. Vou chamar ele de B. B tinha amigos, mas eles eram todos isolados e não falavam com o resto da escola. Então, B fica doente um dia, ele vai ao médico e tem que ficar um tempo em casa. Ele não corre o risco de vida, mas é contagioso e portanto tem que ficar em casa por cerca de 2 semanas. Nossas turmas eram bem pequenas. Então as pessoas começaram a notar depois de 2 dias que ele estava desaparecido. Em vez de perguntar a seus amigos como pessoas lógicas, seus colegas simplesmente presumiram que ele perdeu a vida. Em menos de uma semana toda a escola soube que B havia sido atropelado por um caminhão e as pessoas estavam tentando descobrir quando seria seu funeral. Escusado será dizer que as pessoas ficaram confusas quando ele apareceu na escola depois. Ele se divertiu com isso e se tornou uma piada na escola dizer: "Achei que você tivesse morrido", quando B apareceu em qualquer lugar.
Próximo relato. Havia uma nova garota na minha escola. Ela era magra, bonita e extrovertida. Rapidamente se tornou popular. Dentro de uma semana ela estava namorando um atleta e saindo com todas as pessoas legais. Então um boato atingiu a escola sobre o motivo da transferência. Aparentemente ela estava em uma festa e decidiu participar de algo em grupo. Estava escuro e sem saber ela fez com o próprio irmão. Todos os seus amigos e seu namorado a abandonaram tão rapidamente. Então ela parou de aparecer na escola. Nunca foi verdadeiramente confirmado. Próximo relato. O professor de datilografia da 6ª série com doutorado desviou 200 mil do sindicato dos professores e estava fugindo. Verdadeiro. Acontece que ele gostava de pôquer. Próximo relato. Para contextualizar, fui a uma casa católica particular que frequentava vários filhos de pessoas ricas e importantes. No meu primeiro ano, um grupo de 15 ou mais garotas ricas e excessivamente atraentes e embonecadas formaram um grupo cujo único objetivo era conseguir fazer com o maior número possível de atletas seniores. Ficou tão ruim que nossa escolinha particular convocou um culto no meio da semana com o arcebispo e ele fez um discurso sobre isso. Assim que isso acabou, o reitor e o presidente deram uma palestra para toda a escola sobre comportamento apropriado e fazer boas escolhas de vida adulta. Durante todo o tempo em que esses discursos aconteceram, nenhum dos palestrantes quebrou o contato visual com essas cerca de 15 garotas. Logo depois, os códigos de vestimenta foram alterados e algumas das meninas não compareceram mais. Acontece que era tudo verdade e mais impactante, vários atletas e as meninas acabaram com uma DST curável. Todos foram aplaudidos por semanas, até que as palmas foram proibidas até o final do ano. Foi um momento interessante na minha educação. Próximo relato. Que um professor forçou uma aluna no baile de final de ano. Não era verdade. Ela admitiu que mentiu para chamar a atenção. O coitado perdeu o emprego, a esposa, tudo. Ele era um dos melhores professores de lá e não conseguiu ser contratado depois disso, mesmo tendo sido absolvido. Próximo relato. Que o vice-diretor pediu demissão e deixou o país com sua família porque seu filho estaria no corredor da morte. Ok, eu admito, isso requer uma explicação. Isso aconteceu depois que saí do ensino médio, então não estou muito familiarizado com isso. E a escola secundária era a Singapore American School. Basicamente muitos adolescentes americanos em um país estrito. Coisas tão ruins estão prestes a acontecer. De qualquer forma, Singapura tem essas penas se você tiver substâncias acima de uma certa quantidade. É bem direto. Se você tiver carregando planta acima de uma certa quantidade e te pegarem é seu fim. Ouvi dizer que se a escola pegar algo com você, eles terão que denunciá-lo ao governo de Singapura em 24 horas. Portanto, a escola irá informá-lo imediatamente e em seguida dar-lhe 23 horas e 59 minutos para dar o fora. De qualquer forma, o vice-diretor e cujo filho que estava na escola na época sumiram rapidamente da escola sem nenhum aviso. Todos pensamos que isso não fazia sentido e que eles tiveram que sair imediatamente por motivos legais. E isso não é um palpite baseado em nada. Algo semelhante aconteceu com um colega de classe na minha sala de aula. De qualquer forma, para encurtar a história, ele não era o único. Havia um australiano na minha sala de aula que também estava envolvido na coisa toda. Como ele era menor de 18 anos, não podiam levar seu passaporte. Então, na época desses boatos, esse outro aluno e sua família também desapareceram de repente sem avisar. Ele esteve ausente por alguns dias e ninguém percebeu até que lemos o jornal e percebemos que ele era um fugitivo internacional. Ele praticamente precisa ter certeza de que nunca mais viajará de avião por Singapura em sua vida. De qualquer forma, é um boato que ouvi de um bom amigo. Não faço ideia se isso é verdade ou não. Próximo relato. A professora de espanhol dormiu com os alunos. Descobri na faculdade que era verdade. E aparentemente ela ficou com todos os meus amigos. Eles não me contaram até a faculdade porque sabiam da minha grande paixão por ela e pensaram que isso partiria meu coração. Próximo relato. Minha escola tinha uma professora de espanhol que todos diziam ter sido atingida por um raio várias vezes. Por isso ela era louca. Ela gritava para a classe como um pássaro cantando que soava exatamente como o professor de Jimmy Neutron. Ela acabou sendo forçada a se aposentar no meio do ano. Próximo relato. Que o professor de música foi demitido do último emprego e teve que se mudar depois de ficar bêbado e fazer xixi nas crianças no parque. Nunca provou e depois de muita pesquisa sobre criminosos que fizeram isso em sua cidade natal não parece ser verdade. No ano seguinte à minha formatura ele largou o emprego de professor e ingressou no seminário. Próximo relato. Provavelmente estou muito atrasado para este tópico para que alguém perceba esta resposta, mas a escola que eu frequentei tem um boato muito antigo de algum complexo de túneis secretos sob o lago da escola, que foi usado como uma câmara de Thor improvisada pelos japoneses durante a batalha. É uma tradição da escola que os veteranos passem essa história para os júniors. Bem, de qualquer forma,
As duas entradas para os túneis estão localizadas no porão do auditório, que é um ponto de acesso para histórias assustadoras, e abaixo do próprio lago da escola. Embora esta segunda entrada tenha sido fechada desde os anos 60 ou 70, na verdade não foi possível verificar ou descartar esse boato. Na verdade, há um pequeno poço no fundo do lago que pode ser visto da costa em um dia calmo e sem vento, mas isso é o máximo que a história diz. Ninguém sabe se existe realmente um túnel abaixo, e quanto à entrada do porão, ninguém se atreve a dar uma olhada. Próximo relato. Era sobre mim. Todos pensaram que fui expulso da escola por roubar 12 potes de manteiga de amendoim do supermercado durante o horário escolar. Anos depois, um cara até me perguntou sobre isso enquanto eu estava no trabalho. Não é verdade. Próximo relato. O boato da minha escola é que há uma piscina secreta no telhado. Não é verdade, mas a melhor parte do boato é que há um pátio para professores que a maioria das crianças não conhece e o chão é azul. O resultado disso é quando você vai no Google Earth para verificar a veracidade do boato. Parece que é verdade. É extremamente divertido enganar calouros. Próximo relato. Entrei para uma nova escola no meio do ano e o boato era que eu havia sido expulso porque queimei parte da minha escola anterior. Não era verdade. Eu só fiquei bêbado uma noite e joguei um bloco de concreto pela janela. Próximo relato. Que havia túneis sob a escola, incluindo um que ia da escola secundária à escola intermediária do outro lado da rua, que supostamente desabou e é por isso que ninguém o usou. Bem, a única parte que sei ser verdade é que há um abrigo antiaéreo embaixo da escola e há pelo menos algum tipo de espaço para rastejar perto dele onde os caras da planta iriam fumar. Próximo relato. Aquele professor do ensino médio era muito amigável com alunas bonitas, ajudando-as durante os testes, mãos nos ombros, esse tipo de coisa. Então havia aquele grande boato em torno dele. Sim, ele foi demitido 2 anos depois que me formei porque teve uma conversa de texto inapropriada com um de seus alunos. Não acho que foi além disso. O homem era realmente nojento e acho que nenhuma garota teria ido tão longe com ele por boas notas. Próximo relato. Originalmente fui para uma escola secundária católica só para meninos. Deveria ter sido feito um filme sobre este lugar apenas pela equipe. Algumas das merdas que vi no primeiro ano. Me transferi no ano seguinte. Um professor de álgebra no primeiro dia de aula rasgava uma lista telefônica ao meio com as próprias mãos. Ele faria isso para todas as 7 de suas aulas. Então ele dizia: tenho uma pilha aqui. Se algum de vocês puder fazer isso, darei a vocês nota durante todo o ano. Tínhamos um professor de inglês que era faixa preta de vários graus em karatê. Durante os testes, ele meditava e se levantava da cadeira usando apenas 2 dedos de cada mão. Durante o ano letivo, ele discutiu com o professor de álgebra mencionado acima e o chutou em uma porta. Acabou quebrando o braço dele. Era uma escola católica. Então tivemos alguns padres, freiras e irmãos como professores também. Um irmão costumava carregar um chicote de touro e não teve nenhum problema em lançá-lo para as crianças se elas estivessem conversando durante a aula. O professor de informática tinha uma grande quantidade de ações da Anheuser-Busch. E toda sexta-feira nos lembrava que se fossemos beber que bebêssemos Budweiser. Nós tínhamos 13 na época. Nas escolas primárias por aqui todos esses são rumores que você ouve se está pensando em ir para lá. Levei 1 ano para descobrir que eram todos verdadeiros e muito mais. Fim dos relatos. Se chegou até aqui, comente batata. Não esqueça do like e assista mais clicando em um dos vídeos que vai